Olá, bem-vindos ao nosso podcast e hoje eu tenho uma entrevista muito especial porque eu considero que foi a partir do tratamento que eu fiz à Kátia que mudou a minha abordagem em relação à dor, porque levantou uma série de questões que eu não tinha antes. A Kátia pediu para não aparecer a imagem e nós respeitamos. Portanto, Kátia, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite e vamos fazer logo uma pequenina pergunta, que eu pergunto sempre a primeira pergunta, que é: quantos anos tem? Olá, boa tarde. Tenho 35 anos. Muito bem, e quando nós nos conhecemos foi já há uns anos, que foi o nascimento do primeiro filhote, que foi há quantos anos, Sim, Kátia? vai fazer 8 anos. 8 anos. Nessa altura, a Kátia teve um parto normal e teve o cortezinho, teve a episiotomia e, segundo a Kátia me descreve, que eu confesso que já não me lembrava, foi a Kátia a lembrar-me, houve depois, quando foi suturada, quando eram os pontos, houve uma terminaçãozinha nervosa que ficou Presa. mexida, presa num nó, num dos nós dos pontos e que nos deu problemas. Então vamos dar aqui a palavra à Kátia e vamos pedir à Kátia para nos descrever um bocadinho, antes de me conhecer, como é que era a situação. Portanto, como é que foi o parto, não precisamos de grandes pormenores, mas, por exemplo, o retorno à atividade, como é que se fez e o que é que sentiu e o espanto, porque não tinha dor antes deste parto. Não, eu nunca tive nas relações sexuais e isso nunca tive problema nenhum. Entretanto, tive o parto normal, correu tudo bem. Obviamente, tive o cortezinho e percebi que tive alguma dificuldade em recuperar melhor do que outras pessoas, porque quando eu falava com outras mães, senti que a minha recuperação foi um pouco mais lenta, mais dolorosa, mesmo a nível dos primeiros dias depois, sentia muita dor no corte, e eu acredito que tenha muito a ver também com o facto de estar ali aquele ponto, pronto, que ficou preso, que apanhou um nervo, e só depois de alguns meses é que numa conversa com uma mãe, uma amiga minha, é que ela me disse que havia realmente essa questão do tratamento pós-parto com a doutora Susana e que realmente eu deveria procurar ajuda porque não achava normal após tantos meses estar assim. Toda vez que eu tinha relações sexuais eu realmente sentia muito desconforto, sentia dor. E foi isso que me levou a procurar realmente ajuda, porque eu pensei, não quero passar o resto da minha vida com esse problema, principalmente pensando em ter um segundo filho. Já estava com muito receio, já nem queria ter o segundo filho. E, portanto, foi muito importante procurar essa ajuda, sem dúvida nenhuma. Isso foi quanto tempo depois do nascimento, Kátia? Foi, em média, acho que 6 a 7 meses depois. E estamos a falar de quanto tempo a ter relações de forma regular com desconforto? Ah, praticamente todas as semanas, não é? Era muito complicado. Eu pensava duas Pronto. vezes. Eu puxo um bocadinho por este tema para quem nos está a ouvir se identificar, porque há muitas pessoas que não recorrem a tratamento, ou porque não sabem, a maior parte delas, e ficam com desconforto. E acontece um bocadinho isso que a Kátia que está a dizer, que é: eu pensava duas vezes. Portanto, considera que isso estava a interferir no vosso relacionamento do casal? Sim, sim, de alguma forma estava, porque eu não me sentia à vontade, já por mais que quisesse ter relações, sabia que ia ter aquele desconforto e que ia doer e pronto, e acho que entre o conforto e o prazer existe uma grande diferença, não é? E isso, apesar de eu ter procurado ajuda mesmo da minha própria ginecologista na altura, eu fui só aconselhada a usar um gel, alguma coisa mais Lubrificante. lubrificante, mas mesmo assim a dor persistia. Ajudava, mas sentia dor na mesma. E nunca houve sugestão de fazer massagem ou fazer algum outro tipo de Não, tratamento? nem sabia que esse tipo de tratamento existia sequer. Ok, ok. Portanto, estamos a falar. A única coisa que eu gostava que especificasse um bocadinho melhor era o tipo, a natureza da dor. Isto porquê? Porque eu já tinha, até estar com a Cátia, eu já tinha tratado centenas, para não dizer milhares, de episiotomias, de cicatrizes. E esta cicatriz foi diferente das outras. Este caso foi diferente dos outros porque, ao fim de 6, 7 meses de pós-parto, não é suposto uma episio estar a dar este tipo de desconforto. Ainda se consegue lembrar mais ou menos e conseguir descrever como é que era esse desconforto?
Eu já, depois dos anos, a gente até esquece da dor, não é? Verdade, Mas, ainda bem. sim, era como se fosse, pronto, é como se nós tivéssemos um corte e por mais que ele tivesse cicatrizado, havia ali um lugar que realmente tinha uma dor muito intensa, era muito incômodo. E havia É, uma componente ardência, não havia, Kátia, se me sim, sim, lembro. sim, Pronto, isso realmente para quem percebe do assunto é fácil de compreender, porque quando é uma dor gerada por uma terminação nervosa, é uma dor em queimadura, em ardência, em queimar, picar, arranhar, é uma dor diferente de uma dor, por exemplo, de uma coisa romba, uma coisa grossa, é mais fininha, é mais aguda, é mais, bastante mais difícil de suportar. São dois tipos grandes de dores. E foi assim que a Cátia veio ter comigo. Eu costumo brincar um bocadinho com a nossa primeira conversa, que eu dizia, mas eu não tenho experiência com dores com tanto tempo e desse tipo. E a Cátia disse-me uma coisa que mudou a minha vida profissional. O que é que foi, Cátia? ai, não sei, mas por favor, me ajuda, dá um jeito. E eu lembro que assim, Su, inventa, faz qualquer coisa, eu não quero é sentir isto. Exato, eu posso ser a cobaia, não tenho problema nenhum, mas faça alguma coisa. Foi um bocadinho assim, e foi aí que eu fui buscar todos os meus conhecimentos já de muitos anos na área da ginecologia, da obstetrícia e das minhas formações, e acabei por ir atrás, fazer o tal pensamento científico e tentar encontrar em que conseguimos fazer. Era muito interessante, nós fazíamos o tratamento e depois a Cátia ia para casa ter relações com o marido, e no dia seguinte eu perguntava, então Cátia, como é que correu? Era ou não era, Cátia? Era. E pronto, cada vez eu me sentia melhor e foi ótimo. Foi uma grande ajuda, sem dúvida nenhuma. E ficou bem, E fiquei bem, zero dor. zero dor. Muito Voltei ao bem. E normal. passados? E passados? 2 anos? 3 anos? Passado 3 anos, eu tive meu segundo filho. E aí eu Muito já não bem. tinha medo, porque eu pensei, bom, se alguma coisa corre mal novamente, eu ligo para a doutora Susana e vou correndo fazer o tratamento outra vez. Muito bem. E foi o que aconteceu, certo? Já não esperamos Foi. 7 meses. Exato, foi também, sim, eu, primeiro mês já estava, não é? Primeiro mês já fui fazer o tratamento e também foi parto normal, foi exatamente igual, mais ou menos, foi muito parecido um parto e outro, e só que com a componente de que essa vez eu já sabia que não era para esperar e que a dor não era uma coisa para a gente ficar à espera que passe, não é? Porque temos que procurar ajuda, a verdade é essa. Muito bem. E como foi então, muito mais cedo, claro, fizemos logo o tratamento. A grande diferença é que nós fazemos o tratamento antes de iniciar a atividade sexual, portanto, começamos a preparar a vagina para ela poder ter relações sem desconforto. E consegue-se lembrar se realmente o retorno já foi sem dor ou ainda havia algum desconforto e depois fomos tratando? Eu já não me lembro, Cátia. Não, eu acho que já não sentia, já Ok, não. Foi, ok. foi Portanto, fizemos completamente o diferente. tratamento e quando houve o retorno já foi sem dor nenhuma e foi alta, certo? Sim, sem dúvida nenhuma, foi melhor. Pronto, é assim, não podia pedir mais, é mesmo só, sei que já passaram uns aninhos e que não está muito na cabeça, ainda bem, Kátia, significa que está mesmo super bem. Só mesmo pedir-lhe para mandar um recado para quem nos está a ver do outro lado, se realmente tiverem também algum tipo de situação parecida, se tem algum recadinho para mandar. Ai, tenho, sim. Aliás, eu já falei com várias mães, com várias amigas minhas, mães de primeira viagem, e eu acho que isso é um assunto pouco falado, principalmente a questão do pós-parto. As pessoas acham que no parto tem que correr tudo bem e que as mulheres depois não têm dor e que as coisas acabam por se resolver com o tempo e é normal, mas a verdade é que não é. E nós só conseguimos perceber isso se falarmos umas com as outras e com outras mães que têm experiência, não é? E que já passaram por isso, para perceber até que ponto é normal e até onde que. Pronto, se eu sinto dor, se eu estou desconfortável com alguma situação, mesmo digo isso também a nível não só dessa questão, mas também eu sei que tem muitas mães que tiveram cesarianas e que também têm dor na cicatriz, e mesmo a nível do corpo, não é? Da Recuperar. barriga, tratamentos, tudo. Eu acho que nós sofremos tanto em ser mães e o nosso corpo sofre por uma transformação tão grande, não é? De barriga, de tudo, tudo que eu acho que se nós não procurarmos ajuda depois para
tentar voltar obviamente nós nunca mais voltamos propriamente como ao que era, podemos chegar quase ali no limite de voltar a ser, mas muita coisa muda e eu acho que com ajuda tudo realmente pode voltar ao normal. E pronto, e para não poder passar mais por esse desconforto e esteticamente também ficarmos bem e nos sentirmos bem com nós mesmas. Mas sem dúvida nenhuma a gente tem que procurar ajuda e tem que falar, se não falarmos, não é? Não tem como saber, não é? Mesmo, mesmo. Kátia, olha, muito obrigada, mesmo muito obrigada. Apesar da Kátia não ter dado a cara, disponibilizou-se para vir fazer esta entrevista, porque é sempre complicado, são situações que a gente fala, mas nem sempre temos coragem para fazê-lo abertamente, mas eu precisava que a Kátia viesse falar connosco e ela aceitou. Muito obrigada, um grande beijinho e vamos vendo por aí. Esperamos por si no próximo episódio, daqui a uma semana. Até lá! Adeus!